Uma boa tarde a todos, boa tarde a todas. Começamos mais uma edição do ICL Urgente na tarde desta segunda-feira, com as notícias mais importantes do Brasil e do mundo. Hoje vamos falar sobre as manifestações da extrema-direita no fim de semana, também sobre as reações de Jair Bolsonaro e outros integrantes da extrema-direita. Vamos falar sobre Marcos Duval, o senador que agora anda por aí com uma tornozeleira eletrônica, e também pesquisas eleitorais, tudo isso até às 5h30 da tarde na companhia de todos vocês e também na companhia dela, que hoje está de volta, Laura Couto. Boa tarde, obrigada por acompanhar mais uma segunda-feira. Boa tarde, William. Muito bom estar de volta. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João em Quixadá e para você que está nos ouvindo pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, William? Vamos começar, Laura, com más notícias para Jair Bolsonaro. O ex-presidente Jair Bolsonaro pode ter descumprido medidas cautelares novamente impostas pelo STF. No domingo, o Bolsonaro participou destes protestos que a gente falou para vocês, que a gente vai se aprofundar sobre eles daqui a pouco, de uma videochamada com o Flávio Bolsonaro, o filho do Jair. Estão vendo as imagens aqui atrás de mim do momento em que o Bolsonaro está em casa, porque ele está de tornozeleira eletrônica, não pode sair de casa nos fins de semana, e participou da manifestação através de uma chamada de vídeo. Só que esse momento foi postado nas redes sociais do Flávio, o filho do Jair Bolsonaro, senador. E, segundo o entendimento de muitos advogados, esse momento seria mais uma quebra das medidas cautelares, mais uma violação das medidas cautelares impostas pelo STF. Nos próximos dias, o STF deve se manifestar se realmente a ação do Bolsonaro e do filho, principalmente, de postar o vídeo nas redes sociais, caracteriza essa quebra das medidas cautelares. Se caso o Alexandre de Moraes entenda que as medidas foram descumpridas, foram quebradas, o ex-presidente Jair Bolsonaro pode ir para a cadeia, em prisão preventiva. Vamos lembrar que há pouco tempo atrás o Jair já descumpriu medidas dando entrevistas, participando de entrevistas e as entrevistas postadas nas redes sociais de seus aliados. Então, o Jair Bolsonaro, dessa vez, pode ter descumprido medidas que levem ele para a cadeia. Por enquanto, prisão provisória, caso esse seja o entendimento do ministro Alexandre de Moraes e do STF. O Bolsonaro fez essa participação, mas não fez a participação para tanta gente quanto ele esperava. A manifestação desse fim de semana não teve a adesão esperada, foi muito inferior às manifestações, ao auge das manifestações de rua da extrema-direita em todo o Brasil. Segundo a metodologia do Monitor do Debate Público do SEBRAP, em parceria com a ONG More in Common, o ato em apoio a Bolsonaro na Avenida Paulista reuniu no máximo, no pico, 37.600 pessoas. Laura, explica pra gente um pouco dessa metodologia, como é que chegaram a este número? William, essa contagem foi feita no momento de pico da manifestação, aproximadamente às 3h30 da tarde. A metodologia utilizada consiste em fotos aéreas analisadas com inteligência artificial, com uma margem de erro de 12%, ou seja, indica um público entre 33 e 42 mil pessoas. Mas, ao que tudo indica, essa manifestação está longe de ser uma vitória bolsonarista, porque mesmo com um público superior ao último ato pró-Bolsonaro, que aconteceu em junho e reuniu só 12 mil pessoas na Avenida Paulista, em fevereiro do ano passado, outra manifestação convocada aqui na Avenida Paulista reuniu mais de 185 mil pessoas. Para uma cidade onde o Bolsonaro ganhou em 2022, definitivamente não é o que a cúpula bolsonarista esperava, né, William? Certamente, Laura. Eu não acho as manifestações pequenas. Foram manifestações com muita gente nas ruas. Mas, obviamente, se a gente comparar com o ápice do bolsonarismo, da extrema-direita, em especial com o que a gente viu nos últimos anos, o bolsonarismo conseguia colocar muita gente nas ruas. Era a única força política, na verdade, que conseguia colocar muita gente nas ruas. Mas parece que esse apoio a Jair Bolsonaro tem miado. A expectativa é que, pouco mais de 1 mês, 2 meses, Bolsonaro seja preso, seja condenado pelo STF pela participação na trama golpista, por ser o artífice do golpe de Estado, e aí seja condenado à prisão e seja preso. Me parece que é um ensaio a esse movimento. As pessoas sentiram que há um movimento positivo nas redes sociais em relação ao bolsonarismo, mas ainda assim, como a gente vai ver em pesquisa daqui a pouquinho, não foi tão bom assim para o Bolsonaro. A gente certamente vê aí os últimos suspiros da extrema-direita em manifestações de rua. Um movimento maior, claro, deve acontecer quando o Jair for efetivamente preso
já que não me parece que uma anistia vai ser aprovada e o Jair vai se livrar da cadeia. Agora, você que está assistindo e acompanha as manifestações de ontem, sentiu uns desfalques importantes nessa manifestação de rua. Algumas das ausências chamaram a atenção mais do que as presenças. O governador Tarcísio de Freitas não compareceu porque tinha um procedimento médico agendado. Parece meio genérico isso, mas o Tarcísio foi fazer uma ultrassonografia de tireoide. É um procedimento super rápido de fazer, que não demanda internação. Ele poderia ter feito e ter participado da manifestação mesmo assim, mas decidiu não ir. No palanque, o Silas Malafaia percebeu a ausência do Tarcísio e fez uma provocação. Cadê aqueles que dizem ser a opção no lugar de Bolsonaro? Cadê eles? Onde é que eles estão? Era para estar aqui, minha gente. Sabe o que é que fica aprovado? O que fica aprovado é isso aqui. Até aqui, Bolsonaro é insubstituível. Insubstituível. Vão enganar a trouxa. E eu não sou trouxa. Estão com medo do STF, né? Por isso que não chegaram até aqui, né? Arrumaram desculpa, né? A gente já pede desculpa pelos agudos do Bolsonaro, não é responsabilidade nossa, é responsabilidade dele, do Malafaia. É a mesma coisa. A gente pede desculpa pelos agudos do Silas Malafaia. Vocês já estão acostumados a acompanhar o podcast aqui de série, já acompanharam muitos agudos de Silas Malafaia. Além dele, aqui em São Paulo, a gente teve manifestações no Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia e Vila Velha, no Espírito Santo. De lá de Vila Velha, inclusive, o senador Magno Malta ligou para o Bolsonaro e pediu uma oração. Vamos ver. Liberdade a Bolsonaro, grita comigo! Liberdade a Bolsonaro! Liberdade a Bolsonaro! Volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro! Presidente, nós temos dois trios. Ali tem um trio lotado de parlamentares, de pessoas que te amam. Aqui nesse trio, também lotado, presidente, e o povo gritando: Bolsonaro! Volta, Bolsonaro! Volta, Bolsonaro! Volta, Bolsonaro! A gente vê a manifestação no Espírito Santo, foi em Vila Velha, realizada pelo Magno Malta. Vamos voltar para São Paulo? Uma outra pessoa chamou atenção na manifestação aqui, o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, que também fez uma videochamada com o ex-presidente Jair Bolsonaro e aproveitou para atacar quem? O Alexandre de Moraes. Vamos ver. Alexandre, você deve estar vendo isso aqui, porque não dá para ignorar. Eu tenho um recado para poder te dar, ministro. Você, sem a toga, não sobra nada. Não sobra nada. A primeira sanção veio. Eu posso usar cartão de crédito. Eu posso ter rede social. E eu posso também usar pente de cabelo. Mas vamos lá. Por que é que nós estamos aqui hoje? Qual é a nossa motivação? Ministro Alexandre de Moraes, e peço sua atenção agora. Ministro Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos. É um violador de direitos humanos. Eu não sei por que motivo o vídeo estava acelerado, vocês puderam observar, não era a voz do deputado Nicolas Ferreira, era a voz dele acelerada, parecia que ele usou gás hélio, né? Mas era a voz do deputado Nicolas Ferreira acelerada, por isso estava um pouco diferente. Agora o Nicolas, na semana passada, teve um outro destaque importante da participação do deputado Nicolas Ferreira. Ele foi dar uma entrevista no podcast Flow, e aí num ato falho, vejam só comigo aqui o que o Nicolas falou, vamos ouvir junto. Não é possível que você tenha terrorista, gente que foi criminoso na época do regime militar, que saqueou banco, que sequestrou embaixador, possa ter anistia, e um cara que, o cara deu um golpe, que nem foi golpe, ele tramou, e o cara vai tomar, enfim, uma condenação de que eu não acho que vai ser menos do que 40 anos.
Eu não sou especialista em linguagem corporal, mas essa mexidinha no olho do Nicolas é uma sensação de que ele sentiu naquele momento que falou besteira. Palavras do Nicolas Ferreira, não minha. O cara deu um golpe e aí ele falou, não, mas nem chegou a dar golpe, ele só tramou o golpe. É isso mesmo, deputado Nicolas Ferreira. A gente concorda pela primeira vez. O Bolsonaro não deu um golpe de Estado, mas ele tramou um golpe de Estado. Durante anos, o Bolsonaro preparou por muito tempo a cama para esse golpe ser dado. Ele insuflou seus seguidores a desacreditar as urnas eletrônicas, a desacreditar no processo eleitoral, a desacreditar nos veículos de comunicação. Ele atacou a democracia, enfraqueceu no que pôde as ferramentas de transparência e de investigação no país. Não deu golpe de Estado porque alguns generais, alguns comandantes militares, não fazendo mais do que sua obrigação, diga-se de passagem, não embarcaram nessa flotilha golpista. Tentaram dar o golpe de Estado, mas não conseguiram. Se tivessem tido mais apoio, o golpe teria sido dado, mas não conseguiram, Nicolas. Você tem razão nessa. A gente não teve um golpe de Estado em 2023. A gente teve uma tentativa e a gente teve um planejamento de golpe de Estado. É isso que a peça da PGR diz de forma muito clara e é isso que o entendimento até agora dos ministros do STF parece ir nesse sentido, de que houve uma tentativa de golpe de Estado e que ela não tem a ver só com 8 de janeiro, mas tem a ver com todo o governo Bolsonaro, que passou a atacar a democracia, a atacar as instituições, a fortalecer o sentimento golpista e aí sim esse golpe de Estado sairia do papel no começo de janeiro. Não aconteceu, para nossa sorte, mas nesse caso você está certo, deputado Nicolas. Vamos falar sobre esse aí, que foi citado agora há pouco pelo Silas Malafaia, o Tarcísio de Freitas, que não compareceu, inclusive ele foi citado pelo Malafaia, mas outros nomes da extrema-direita não foram. Ratinho Júnior, o governador do Paraná, o Romeu Zema, de Minas Gerais, o próprio Tarcísio, governador de São Paulo. Muitos governadores decidiram não participar, porque esses governadores estão temendo que suas bases vejam de forma negativa eles participando de um ato em favor dos Estados Unidos, em favor das taxações contra o Brasil. Mas falando no Tarcísio de Freitas, ele está bem atento aos movimentos do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Após ser alvo de críticas ao longo dos últimos dias, o governador de São Paulo acompanha de perto o plano de Dudu para desgastar sua imagem para 2026. Laura Couto, conta mais detalhes sobre essa briga. Eu continuo torcendo pela briga, viu, Laura? William, de bobo o Tarcísio não tem nada, né? Nesse vai e vem de amor e ódio com a família Bolsonaro, o governador de São Paulo também conta com o contraponto de 2 importantes avalistas junto à Casa Branca. São eles o Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central, que foi indicado pelo Bolsonaro, e o Maurício Claver Carone, que é enviado especial dos Estados Unidos para a América Latina e um importante auxiliar do Trump. Segundo interlocutores de Tarcísio, a dupla tem buscado colocar panos quentes nessa disputa política dentro da direita brasileira, causada principalmente pelo Eduardo Bolsonaro. Além disso, o Campos Neto e o Carone também buscam justificar a atuação do governador de São Paulo em defesa dos setores da economia que vão ser impactados pelo tarifaço. Ainda assim, no entorno do Tarcísio, ninguém esconde esse incômodo com a ofensiva do Eduardo contra o governador de São Paulo. Mas a avaliação ainda é de que qualquer desgaste com o presidente norte-americano não vai ter um efeito negativo na sua reeleição para governador de São Paulo. E o conflito também pode ser resolvido em uma eventual candidatura presidencial do Tarcísio em 2026, que ainda não foi confirmada pelo governador. Laura, existe uma diferença. A família Bolsonaro não tem mais nada a perder. Os Bolsonaro sabem que o Jair Bolsonaro vai ser preso, que o Eduardo, se voltar para o Brasil, também será preso, com toda a razão. O Jair Renan, não tem muita participação no jogo. O Carlos Bolsonaro tem suas limitações, inclusive, de participar da prática política. E o Flávio Bolsonaro tem os seus enroscos na Justiça do Rio de Janeiro. A gente não sabe, inclusive, por que esses enroscos não caminham na Justiça. Mas os governadores, que ainda têm o que disputar, o que jogar, para esses governadores é difícil. Os deputados podem participar, porque os deputados não precisam ter a maioria dos votos. Eles têm que reafirmar a sua base eleitoral. Se o deputado teve 200 mil votos, 300 mil votos, ele precisa reforçar essa base. Fazer de novo 300 mil, 400, 500 mil. Ser radical para esses deputados não é um problema. Eles sabem que daqui a pouco tem eleições, vão ser eleitos de novo nessa esteira da extrema-direita. Agora, para quem pretende disputar cargo majoritário, defender tarifa contra o Brasil, defender ataque contra a soberania nacional é um problema. Então a gente vê os governadores
receosos, com razão, porque estão tentando fazer o mínimo, fazer política, né? Fazer política em defesa do Brasil e contra as tarifas de Donald Trump, defendendo a nossa economia. Aqui em São Paulo, por exemplo, produtor de laranja, produtor de café, produtor de carne bovina, o Estado pode ser muito prejudicado caso as tarifas aumentem, caso as tarifas efetivamente acabem atrapalhando as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Então, os governadores, atentos a esse movimento, obviamente, tentam impedir que as tarifas sejam tão danosas. Por isso, espertamente, não participaram deste movimento. Quem não é tão esperto assim é o Marcos Duval, o senador da SWAT, né, como ele é conhecido, foi recebido pela Polícia Federal ao desembarcar em Brasília por volta das 6h30 da manhã desta segunda-feira. O parlamentar está voltando dos Estados Unidos, onde foi passar o recesso parlamentar, foi lá curtir os parques da Disney, né? Tem fotos dele com o Mickey passeando pelos parques lá de Orlando, usando o seu passaporte diplomático, mas descumprindo uma decisão do STF. O Alexandre de Moraes, o ministro, já tinha determinado, estão vendo aí o Marcos Duval com sua camisa de Marcos Duval lá num parque em Orlando. O senador já teve o seu passaporte apreendido, mas continuava com o passaporte diplomático e achou que não teria problema nenhum viajar para fora do Brasil usando esse passaporte e ainda mais fazer vídeos provocando Alexandre de Moraes. O que acontece agora com o Marcos Duval com o seu novo adereço no tornozelo, Laura? William, por ordem do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, agora o senador Marcos Duval vai ter que usar tornozeleira eletrônica. O recolhimento domiciliar obrigatório do Marcos Duval é no período noturno das 7 da noite às 6 da manhã e nos fins de semana. A única exceção é quando houver uma sessão no Senado que ultrapasse esse horário limite das 7 da noite. A ordem do Moraes aplica também o bloqueio dos bens, contas bancárias, chaves Pix e cartões de crédito do senador. Além disso, toda a verba de gabinete do Duval também vai ficar congelada. O ministro do Supremo ainda reforçou a proibição do uso de redes sociais e o cancelamento do passaporte diplomático do Duval, que finalmente foi recolhido pela Polícia Federal. Na decisão, o Moraes afirmou que a conduta do senador demonstra uma absoluta afronta à determinação do Poder Judiciário e que o parlamentar burlou as medidas cautelares impostas. O Duval tá achando que tá na Disney, né, William? Usando o meme, só que não no Rio de Janeiro, aqui é Brasil, não é Disney, viu, Duval? Ao ser abordado pela Polícia Federal, no aeroporto, o senador reclamou de ser perseguido pelo ministro Alexandre de Moraes e disse de forma repetida que havia comunicado diversas autoridades sobre sua viagem de férias aos Estados Unidos. Mas não basta, né? Não basta nada você avisar que vai descumprir uma medida achando que está tudo certo, né, ô Marcos? E você não avisou, acho que a principal autoridade que você devia ter avisado, que era o STF, foi quem disse que você não podia viajar sem avisar as autoridades brasileiras. Então o Marcos Duval aí sofrendo o peso da sua responsabilidade. Em nota, a defesa do senador afirmou que repudia a narrativa que teria havido descumprimento da medida cautelar e argumenta que em nenhum momento ele esteve proibido de ausentar o país. Realmente não esteve, ele só precisava avisar das viagens ao STF, mas não o fez. Os advogados também criticaram a decisão de bloquear integralmente o patrimônio de Duval, abre aspas, ultrapassa os limites da razoabilidade e fecha aspas. A nota termina com a afirmação de que a defesa confia no Senado, que o Senado Federal adotará medidas firmes para restaurar a normalidade institucional e resguardar as garantias indispensáveis ao exercício do mandato parlamentar. Para quem não lembra, o Marcos Duval é investigado por ter feito campanha nas redes sociais contra os policiais federais que atuavam na investigação da trama golpista. Foi por conta dessa investigação que o STF determinou a apreensão do passaporte dele em agosto de 2024. Mas, Laura, parece que o Marcos Duval não está sozinho. Parece que tem senadores articulando uma ajuda ao senador SWAT. William, essa ordem do ministro do Supremo Alexandre de Moraes para que o senador Marcos Duval use tornozeleira eletrônica irritou ainda mais os parlamentares da oposição, que classificam Moraes como um ditador da toga. Essa determinação fez com que a bancada bolsonarista, principalmente no Senado, voltasse a pressionar o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, para pautar projetos que limitem a atuação dos ministros do Supremo ou até mesmo peçam o impeachment dos integrantes da corte. William.
Diferente do Marcos Duval, que parece ter algum apoio, Laura, a Carla Zambelli parece que não tem respaldo de nenhum aliado. A deputada federal está abandonada numa cela em Roma, na Itália, mas mesmo assim continua tentando salvar a própria pele. A Zambelli está articulando de dentro da prisão um plano desses do Cebolinha, assim, um plano infalível para poder driblar a própria extradição da Itália. A ideia é se beneficiar da chamada Lei Magnitsky, aquela lei que a gente falou aqui amplamente, a lei que acabou sancionando Alexandre de Moraes, que foi assinada pelo presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, na última semana. Laura, que plano infalível do Cebolinha é esse que a Carla Zambelli tem para escapar da extradição? William, a estratégia da Zambelli, segundo integrantes do Partido Liberal, é alegar à justiça italiana que a condenação no Brasil foi conduzida por um juiz que foi enquadrado na Lei Magnitsky, no caso o ministro Alexandre de Moraes. O objetivo da deputada é tentar reforçar a narrativa de que ela foi uma vítima de perseguição política por parte do Supremo e, com isso, ela vai pedir para cumprir a pena na Itália, onde ela está presa. No Partido Liberal, a avaliação é de que a Zambelli não tem mais saída nem na Câmara, onde ela enfrenta o processo de cassação, nem no Judiciário. E parte da bancada já considera o caso encerrado. A Zambelli está abandonada e agora atirando para todos os lados, né, William? Logo menos a gente espera que ela tenha companhia de companheiras de cela aqui no Brasil. A Justiça da Itália decidiu pela manutenção da prisão da Carla Zambelli em audiência de custódia realizada na sexta-feira da semana passada. Vale lembrar que o ministro do STF, Gilmar Mendes, determinou que a AGU inclua no pedido de extradição da Zambelli também o caso de perseguição. Vocês lembram que a Zambelli, como vocês estão vendo aqui, perseguiu um jornalista negro nas ruas de São Paulo na véspera das eleições de 2022. Então, o Gilmar Mendes pediu para que este caso também seja incluído no pedido de extradição enviado para a Itália. Será o fim da pistoleira aí, ó. A Zambelli correndo atrás de um homem nas ruas de São Paulo, nas ruas do centro de São Paulo, com uma arma na mão. A gente espera que ela seja punida novamente. Vamos falar sobre pesquisa, e parece que as pesquisas também não estão animando muito o Jair Bolsonaro e a extrema-direita. Isso porque, segundo o Datafolha, mais de 61% dos brasileiros não votariam em um candidato que promete anistiar Bolsonaro e os condenados pelo 8 de janeiro. A pesquisa ouviu mais de 2.000 pessoas nos dias 29 e 30 de julho. Vamos colocar os dados da pesquisa aqui na tela? Primeiro é sobre anistiar Bolsonaro. Vamos colocar? Isso, esse aí. 19% votaria com certeza, 14% talvez e 61% não votaria de jeito nenhum. E isso também teve impacto nos resultados da pesquisa de intenção de voto. Vamos colocar os cenários. Aqui eu vou passar rapidamente pelo cenário, vocês veem a pesquisa completa, obviamente, na internet, mas vamos passar pelos cenários. Lula contra Bolsonaro, 39-33, aí depois eles também testam. Em nenhum dos cenários aparece Ratinho Júnior, Caiado, Zema, com grande número de intenção de votos, mas são os nomes testados. Vamos colocar o próximo. Lula 39 contra 33 Bolsonaro, Lula 39 contra 20 de Eduardo, aí o Ratinho Júnior sobe um pouco para 11%. Vamos para a próxima. Tem mais uma? Lula contra Michele Bolsonaro, Lula 39, Michele 24, Ratinho 10, e tem mais uma com o Tarcísio de Freitas, né? Lula 38, Ratinho 21, Tarcísio de Freitas 21 e Ratinho Júnior 12%. São cenários testados de primeiro turno e testaram um cenário de segundo turno entre Lula e Jair Bolsonaro. Aqui mostra o Lula, então, na frente de Bolsonaro. Lembrando, houve um momento ali em que o Bolsonaro, ainda empatado na margem de erro, o Bolsonaro ficava na frente do Lula, mas agora o presidente Lula volta a ultrapassar o Bolsonaro na pesquisa de segundo turno, mas a gente sabe que não vai ter segundo turno com Bolsonaro, visto que ele vai estar inelegível e preso no ano que vem. Ainda sobre as pesquisas, o Bolsonaro tem más notícias. Em uma conversa que teve sobre o levantamento mais recente feito pelo PL, não esse do Datafolha, mas um levantamento interno feito pelo PL, o ex-presidente recebeu um alerta sobre o desempenho da Michele Bolsonaro. Não para de ter más notícias para o Jair, Laura. William, o Jair Bolsonaro ouviu hoje que a Michele é a figura da direita que tem o melhor desempenho nas urnas contra o Lula. Tendo em vista essa alta da rejeição que o Bolsonaro enfrenta, foi destacado por esse levantamento do Partido Liberal que a ex-primeira-dama Michele tem o potencial de performar melhor nas urnas do que o Jair, contradizendo um pouco os dados que a gente viu do Datafolha. O Jair também ouviu hoje que a
a Michelle desponta com mais intenções de voto do que o Tarcísio de Freitas, do governador de São Paulo, William. Será que o PL vai apostar todas as suas fichas mesmo na Michelle em 2026? Acho muito difícil. Eu acho que o Tarcísio continua sendo o nome favorito, apesar de ter se queimado bastante agora nessa história do tarifaço. O Tarcísio ainda continua sendo o nome favorito da extrema-direita. O Eduardo não pode ser candidato, o Flávio dificilmente vai ser candidato para perder o foro privilegiado, então dificilmente o nome da Michelle vai acabar engatando no bolsonarismo. O nome, para mim, continua sendo do Tarcísio. Aproveitando que a gente falou do Tarcísio e de tarifas, vamos falar sobre o tarifaço de Donald Trump. Hoje o presidente Trump fez mais uma ameaça de aumento de tarifas com justificativas políticas. E a ameaça dessa vez não foi contra o Brasil, gente, foi contra a Índia. Uma outra letrinha dos BRICS. Em publicação no Truth Social, a rede social do próprio Trump, ele disse que vai aumentar substancialmente a tarifa sobre exportações indianas para os Estados Unidos devido à compra de petróleo russo. O aumento exato não foi informado. Vamos colocar o post do Trump? A Índia não está apenas comprando enormes quantidades de petróleo russo, mas também, com grande parte do petróleo adquirido, está revendendo no mercado aberto com altos lucros. Eles não se importam com quantas pessoas na Ucrânia estão sendo mortas pela máquina de guerra russa. Por isso, aumentei substancialmente a tarifa paga pela Índia aos Estados Unidos. Rapaz, e sobre a máquina de matar gente na Palestina? Aí o Donald Trump não tem nada a dizer. Sobre milhares de pessoas mortas, inclusive muitas crianças, pela Palestina. Inclusive, quem compra petróleo da Rússia é a Turquia, aliada dos Estados Unidos na Europa. E também, mas aparentemente, a Turquia não vai ser sancionada de forma dura. Na semana passada, o Trump já tinha anunciado uma nova taxa de 25% sobre as exportações indianas, surpreendendo Nova Delhi, depois de meses de negociação acabarem fracassando. A Índia acabou respondendo a essas ameaças. Laura, o que os indianos disseram sobre essa fala de Donald Trump hoje? William Nota, o porta-voz indiano para assuntos internacionais, afirmou que a importação do petróleo russo por parte da Índia foi incentivada pelos Estados Unidos e que a União Europeia teve um comércio bilateral de 67 bilhões de euros com a Rússia só em 2024. No fim da nota, o porta-voz ainda relembrou que os Estados Unidos seguem importando produtos da Rússia até hoje e afirmou que a Índia vai tomar medidas para se proteger. O Trump é um grande cara de pau, né, William? Não tenho o que dizer. Em relação a absolutamente tudo. Os próprios Estados Unidos compram da Rússia, como a Índia muito bem lembrou. Ainda sobre o tarifaço, o Itamaraty pretende argumentar na OMC, Organização Mundial do Comércio, que as tarifas de Trump contra o Brasil representam sério risco à arquitetura internacional de comércio e descumprem obrigações do país com os acordos da entidade. Segundo o Itamaraty, as tarifas do Trump violam as obrigações dos Estados Unidos em acordos firmados com a OMC, extrapolam o campo comercial, usam argumentos comerciais inverídicos, representam risco econômico e desestabilizam negociações multilaterais. Vocês vão ouvir daqui a pouquinho com a Gabriela Varela, o Chico Sá, o Juliano Medeiros, mais sobre o tarifaço de Trump e as repercussões, daqui a pouquinho no nosso ICL Notícias, segunda edição. Aproveitar para fazer um convite para vocês, vem aí mais um documentário do ICL, dessa nossa nova leva lançada no ICL Eterno, nessa terça-feira, 5 de agosto, conhecido popularmente como amanhã, às 8 horas, estreia Quanto Custam os Ricos no Brasil, produção original do ICL. Débora Maganha, tá espetacular, eu já vi uns trechinhos, a Débora tá mandando muito bem, e a gente vai ter aqui, além da exibição, um evento com o Eduardo Moreira e com a Débora Maganha ao vivo aqui no nosso estúdio do ICL. Para você não perder a exibição, aproveita aí e marca em icl.com.br/estreia o sininho para receber a notificação de lançamento desse maravilhoso documentário do ICL que estreia amanhã às 8 horas da noite. Dito isso, a gente termina aqui o nosso ICL Notícias... ICL Notícias nada, o nosso ICL Urgente, e você fica agora com o ICL Notícias, segunda edição, com a Gabriela Varela, o Chico Sá, o Juliano Medeiros, e depois tem Chico Pinheiro entrevista com o Juca Kfouri. A gente se vê amanhã aqui no Urgente. Tchau! Para celebrar o sucesso da nossa campanha Somos 99% e concluir essa série de encontros do ICL Eterno, a gente vai lançar no dia 5 de agosto o documentário Quanto Custam os Ricos no Brasil. E aí vocês vão entender de uma maneira super fácil e até divertida, porque está muito bem feito o documentário. Essa história de que o rico paga menos imposto, o pobre paga mais imposto, de onde o dinheiro sai, para onde o dinheiro vai, quais são as injustiças nessa história e por que são injustiças. Tudo isso, dia 5 de agosto, às 8 horas da noite, tá bom? Um abração e até 5 de agosto. Entrevistado dessa semana é um ídolo meu, jornalista
esportivo, mas no fundo jornalista de alto nível de profundidades. Juca Kfouri, mais de 50 anos de profissão, né, velho? 55, Chico. E sou de fato um jornalista esportivo, você pode ver pelo shape, né? Corpinho de 40. Estamos aí. Vai ser ótimo conversar com você. Nunca traiu os seus princípios, né? Nem ideológicos. Não. Trair princípios jamais. Você pode até fazer certas coisas que você gostaria de poder fazer diferente. Agora, traiu uma vez princípio, traiu para sempre. É isso. E é sobre isso que a gente vai falar. Esta profissão que muito nos honra ser jornalistas. Valeu.